esses dias agora, lá em Campinas, nós tivemos com um homem que tem um ministério profético muito lindo, pastor Johnny, e ele conta algo, queridos, que aconteceu com ele. Ele disse, é muito bom quando você conta as coisas dos outros, mas quando você conta de você mesmo. E duas experiências dele. Primeiro, nasceu o primeiro filho dele. Agora, olha só, queridos, o primeiro filho dele, com a metade do cérebro, o coração totalmente minguado, sem a pupila dos olhos, sem tímpanos, e o médico disse, eu não sei quantas horas essa criança vai viver, mas ele não tem nenhuma estrutura para conseguir viver. E o pastor Johnny, que é parceiro de ministério com o pastor Celeste, que esteve aqui, ele disse assim, essas são as suas palavras, as minhas palavras, é que essa criança, ela é forte, essa criança, os olhos delas estão bem, não tem problema algum. Você está vendo? Não, eu não estou vendo um menino cego, eu estou vendo um menino aqui enxergando. Eu estou vendo o menino aqui com seus tímpanos normais. Eu estou vendo o menino aqui com o seu coração restaurado sem nenhum problema. Eu estou vendo esse menino totalmente restaurado. É isso que eu estou vendo, doutor. Bom. E ele, todo dia, ele chegava ali e declarava para aquele filho, que olhos lindos você tem. Que inteligência, meu filho, Deus te deu. E o menino não mudava, estava do mesmo jeito, Aí, queridos, a maioria de nós, o que faz? A gente desanima, não está funcionando não está funcionando, mas a fé diz o contrário, é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não veem. Então o que acontece? Ele todo dia ia lá. Diz que um dia, quando ele chega lá, como todo dia ele fazia, na hora que chega lá, a criança está com os olhos assim para o pai, sorrindo. Meu filho, ouvindo. A criança, ele chegou ali, a criança normal. Sabe quem é esse rapaz hoje? É uma pessoa extremamente usada por Deus, é um missionário, casado, com 3 filhos, muito bem sucedido. Por quê? Porque o pai acreditou não no que o médico disse, porque a notícia do médico era de caos. Esse menino tem poucas horas de vida. Ele disse, não, ele tem um ministério para exercer. Eu conheci a esposa dele, do pastor Johnny, da outra vez quando ele esteve em Campinas, e nós ficamos ali da mesma casa, na casa do pastor Roberto, e foi um tempo muito gostoso ali com eles. Eu não sabia ainda disso que tinha acontecido, porque o pastor Johnny morava na Carolina do Norte, mas aí, o que aconteceu? A mulher dele foi acometida de um câncer. Então, ela secou, ele estava no último estágio que alguém pode estar, na fase de câncer, estado terminal, e o médico lá na Carolina do Norte falou o seguinte, não tem jeito, não tem o que fazer, fizemos tudo que foi possível fazer, agora se aguarda, a qualquer momento você vai ter
o impacto da morte dela, mas se prepara, porque sabe o que ele disse? Isso é o que o Senhor diz. O meu Deus me diz que ela vai continuar exercendo o ministério profético comigo. Ele pegava ela tão magra, que para onde ele ia, ela não conseguia ficar em pé. Ele levava assim, as pernas ficavam balançando, que ela não tinha força nenhuma. Magra, magra, magra. E ele todo dia profetizando para ela: minha filha, eu te vejo restabelecida, curada, sem nenhuma sequela dessa doença, percorrendo o mundo comigo, ministrando a palavra de Deus. Continuou. Aí Deus fala para ele ir lá para Indiana, e ele vai para lá. Quando chega lá, então, Deus toca, ele leva no centro de oncologia. Chegando ali, um médico, os médicos, ninguém queria pegar a causa dela, porque já era um caso perdido mesmo. Mas teve um médico que disse assim: deixa comigo, eu não sei, mas eu estou vendo alguma coisa que eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu estou acreditando que alguma coisa. E ele começa a tratar daquela mulher. Ela começa a ganhar peso. Começa a desaparecer os nódulos. A mulher, queridos, está saradinha. Eu acredito que no próximo ano ela vai estar aqui juntamente com o pastor Celeste e o esposo dela, o pastor Johnny. Sabe, queridos, mas tudo isso porque ele não se calou. Ele fez como Ezequiel, na visão, profetizou. Mas sabe, a palavra de Deus diz que nós somos uma nação de profetas. Mas o que é que nós estamos declarando? O que é que nós estamos profetizando? O que é que nós estamos dizendo? Provérbios diz: como a tua alma vê, assim será. Então, como é que está vendo? Às vezes eu vejo um caos, e é no caos que eu vou viver. É isso? É nesse caos que eu vou viver. Mas se eu vejo a bondade de Deus, se eu vejo a misericórdia de Deus, se eu vejo a prosperidade de Deus, se eu vejo a cura em Deus, é isso que eu vou ter. Mas eu não tenho só que ver, eu tenho que falar. Quando nós falamos, se somos profetas, nós falamos, essa declaração, ela gera vida no mundo espiritual. E quando nós comunicamos, é por isso, queridos, é por isso que eu fico muito triste. Eu quero abrir aspas aqui para dizer uma coisinha. A gente fala assim, hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de política, um tempo de direita, de esquerda, um tempo polarizado, um tempo de incertezas. Mas eu não estou aqui fazendo campanha política. Mas quando eu abro a boca para falar mal do meu presidente, eu estou pecando. Eu não estou falando do candidato à presidência, não. Eu estou falando do presidente. Eu estou pecando. Vou mostrar como eu estou pecando. 1 Timóteo 2,1 diz assim: exorto, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila.
você quer coisa ruim na tua vida, isso não é praga não, tá? É o que a Bíblia diz. Fique falando mal do presidente. Fique falando mal do governador. Eu confesso para vocês que eu não sou petista, mas a partir de hoje, eu já oro pelo nosso governador que foi eleito. É petista. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a Bíblia. Não importa. Pastor, e se o Lula ganhar? Vamos orar por ele. E se o Bolsonaro ganhar? Vamos orar por ele. Eu digo uma coisa a vocês. É obrigação da igreja. Mas sabe o que acontece? A gente passa mais tempo criticando. Sabe, queridos, os Instagrams aí, as redes sociais dá nojo. Dos crentes. Detonando. Sabe? Detonando. Sabe o que é isso? É buscando maldição para si. Porque ele fala aqui na Bíblia. Na minha Bíblia fala isso. Eu acho que na de vocês fala também. Pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, queridos, não é uma... mas é porque eu sou de direita, eu sou de esquerda, não importa que lado você seja, vote no seu candidato e pronto. Agora, se nós temos um presidente, precisamos orar por ele. Existe um peso sobre os ombros desse homem, queridos. E Deus deu essa autoridade à igreja para orar. Não estou falando não, mas é porque ele fala besteira. Tu não fala não, criatura, besteira? Sabe, todos nós falamos besteira, mas porque ele é o presidente. Sabe, queridos, pode falar besteira que falar, mas não faz com que ele deixe de ser presidente. Ele é o presidente, é o nosso presidente, então vamos orar. Isso não tem a ver com partido, não tem a ver com militância, não tem a ver com isso não, queridos. Mas se o Lula ganhar, como é que vai ser, pastor? Pastor, ele roubou demais. Eu não quero saber o que ele roubou, não. Eu vou ter que orar por ele, porque a Bíblia diz que eu tenho que orar. Eu tenho que orar, tenho que buscar em Deus, interceder, sabe? Suplicar por quem está lá. Sabe, queridos? Agora é claro que nós, como servos de Deus, nós temos que ter as nossas avaliar o que é que temos que fazer. Daqui a pouco são as eleições e nós temos que votar, não é? Temos que votar. Eu estava conversando com a Nayana, ela até postou no grupo aí dos jovens um áudiozinho que eu fiquei, meu Deus do céu. Ela esteve na Inglaterra e a Nayana, com aquele portezão dela, era segurança lá no evento. Segurança, era um evento de 4 dias, e teve um dia lá, eram grupos de 60 pessoas, tinha muitas pessoas lá, eram milhares de pessoas, mas eram muitos grupos, e tinha um grupo lá de 60 pessoas, e tinha um médico lá, e esse médico chorando por quê? Pela quantidade de abortos que ele fez, e ele dizendo assim, o maior choro dele, de arrependimento, é que ele diz, eu contribuí com isso, eu fazia, porque eu simplesmente queria fazer, mas eu me converti, e agora, sabe o que acontece? As leis me obrigam a fazer, então eu não tenho como médico, não tenho o direito de dizer que não quero fazer um aborto. Então chegam as pessoas para mim, e vêm falar comigo, e eu quero declarar, ele falando, eu quero declarar que a partir de hoje eu não faço mais isso. Não quero saber o que vai acontecer.
mas eu não vou mais matar uma criança. Pode o Estado querer me obrigar, eu vou preso, mas não vou mais matar uma criança.